O que você faria se gastasse 5.900 euros para ajudar alguém da sua família, e em troca recebesse apenas uma mensagem de texto dizendo: Você não está convidada para a festa de despedida. Naquela noite, entendi uma verdade amarga, às vezes. A bondade é vista como uma obrigação. E quem oferece apoio vira um estranho. Eu havia pago tudo para ajudar a minha prima Lígia a se mudar para o exterior. Então a mensagem chegou. Você não está convidada para a festa de despedida dela. É um assunto de família. Minha mãe só disse: Por que está sendo tão estranha com isso? Então eu parei. Pausei toda a assistência com a viagem e atualizei o contrato de arrendamento. Às 10h56 da noite, minha tia Clara enviou uma mensagem de voz. Ouvi 2 vezes para ter certeza de que entendi corretamente. Eu não hesitei quando ela pediu ajuda. A Lígia sempre foi do tipo que fazia planos grandiosos. Mas precisava de apoio calado para torná-los realidade. Mudar-se para Berlim para um programa de artes parecia empolgante. Até ambicioso. E eu estava em posição de ajudar. Então, ajudei. Passagem aérea. Taxas de visto. Depósito do apartamento. 2 meses de aluguel. Tudo pago. O valor total: 5.900 euros. Não era empréstimo, nem favor. Era apoio. Porque eu achava que era isso que a família fazia. Nem esperava um cartão de agradecimento. Só queria estar presente quando ela partisse. Queria me despedir. Queria me sentir cuidada também. Ela comentou casualmente sobre o jantar de despedida durante uma ligação em que falávamos da entrevista no consulado. Nada elaborado, apenas família próxima e alguns amigos íntimos. Achei que estaria lá. Ela sempre me chamava de prima favorita. Ajudei com o currículo. Revisava todas as cartas de patrocínio que ela escrevia. Fiz compras para ela durante a semana de exames finais. Mas então, às 13h42 da tarde do dia anterior ao jantar, recebi uma mensagem da minha tia. Oi, só lembrando, vamos manter o jantar íntimo. Mais para uma coisa de família. Espero que entenda. Fiquei olhando para a mensagem, achando que talvez tivesse interpretado errado. Mas aí a lógica bateu. Mais para uma coisa de família. Eu não era considerada parte da família próxima. Nenhuma ligação. Nenhuma explicação. Só exclusão casual, embrulhada em emojis. Não respondi. Não perguntei. Só sentei no sofá. Abri o app do banco e congelei a conta de transferências internacionais que havia criado para ela. Não fiz por raiva. Fiz porque, desta vez, queria proteger o meu espaço. Durante anos, acreditei que silêncio era elegância, mas tudo o que fez foi me apagar. Depois, entrei na plataforma de arrendamento e removi meu nome do contrato. Ela nem tinha se mudado ainda. Às 10h56 da noite, recebi o áudio da Clara. A voz dela era calma. Ensaiada até demais. Querida, só estamos tentando manter as coisas simples. Não é pessoal. Você está tornando isso constrangedor. Constrangedor. Essa palavra ficou. Como se eu tivesse invadido uma festa para a qual nunca fui convidada. Como se eu fosse o problema. Então não fui. Fiquei deitada aquela noite olhando para a mensagem da Clara como se fosse algum tipo de enigma. Mais para uma coisa de família. E não era a primeira vez. E isso foi o que mais doeu. E não era a primeira vez. E isso foi o que mais me quebrou. Não foi a mensagem, nem o jantar, nem o dinheiro. Foi a realização de que isso já acontecia há anos. Repetidamente. Cenários diferentes. Mesma história. Eu só nunca tinha dado um nome para isso. Lembro-me da formatura da Lígia. Fui eu quem pagou pela festa e pelo fotógrafo, porque ela merecia algo especial. E mesmo assim, não me reservaram um lugar. Fiquei em pé nos fundos. Junto com os funcionários. Segurando um prato de comida que eu mesma havia pago. Lembro-me do Natal. Quando dirigi 5 horas no meio de uma tempestade de neve para levar presentes a todos. E acabei comendo sozinha na sala de estar. Porque não havia espaço suficiente na mesa principal. Lembro do aniversário da minha tia Clara. Eu banquei tudo, inclusive o bar aberto do qual os amigos dela não paravam de falar.
Ela fez um brinde às pessoas que estão sempre presentes. E de algum modo, eu não era uma delas. A conta nunca foi o problema. Era o que vinha depois. Sempre foi. Eu dava. Eles aceitavam. Eu ajudava. Eles esqueciam. Eu ficava em silêncio. E isso era interpretado como consentimento. Apreciavam a ajuda. Sim. Mas nunca paravam para ver quem estava por trás dela. Um cartão deletado. Um contato não respondido. Eu não era uma parente. Eu era uma patrocinadora. O padrão era um tapa gelado. Toda vez que eu aparecia, eles me empurravam para fora. Não com palavras, mas com omissões. Com gratidão falsa. Com frases do tipo: achamos que você não se importaria. Você é tão boa em deixar passar. Você é confiável. E essa última, a pior de todas. Confiável. Uma palavra que soa respeitosa, mas que carrega uma cobrança escondida. Naquela noite, sentei à minha mesa e abri meu e-mail. Procurei por Lígia e rolei pelos últimos 6 meses. 47 e-mails. Confirmações de voos. Comprovantes de depósitos de segurança. Formulários de coassinatura para moradia. Lista de verificação do visto. Recibos da Amazon de adaptadores e medicamentos para alergia. Malas caras. 47 momentos em que eu estive presente. E nem um único, obrigada. Abri uma planilha e comecei a anotar tudo. Não por raiva, mas por clareza. Eu precisava enxergar até onde tinha ido. Às 3 da manhã, eu já tinha cada centavo. Cada favor. Cada silêncio registrado em colunas frias. Verificadas. Não pagas. E em algum ponto, entre a linha 31 e 32, percebi. Eu não era prima da Lígia. Eu era a doadora, um fantasma com conta bancária. E fantasmas não são convidados para jantar. Eu não dormi, não comi, mas eu me lembrei. Lembrei da Lígia dizendo: não sei como conseguiria sem você. Agora eu sei. Ela nunca quis dizer aquilo. Só não achava que um dia teria que tentar. Às 7h12 da manhã seguinte, sentei à mesa, com um café numa mão e o celular na outra, encarando o aplicativo do banco. Os 5.900 € ainda estavam na conta dela. Toquei em cancelar. Nenhuma notificação seria enviada. O dinheiro simplesmente voltaria para mim em alguns dias. Como se fosse uma falha técnica. Deixei que ela ligasse para o banco. O próximo passo foi o contrato de arrendamento. Ela insistiu para que eu fosse a segunda signatária. Seu score de crédito não era bom o suficiente para alugar um apartamento em Berlim sozinha. Eu aceitei, em silêncio. Com cuidado, mas estupidamente. Agora, estava decidido. Acessei o portal de habitação. Removi meu nome como co-signatária e anexei uma declaração autenticada sobre minhas obrigações financeiras cessadas. Também adicionei o último e-mail dela, no qual dizia que o contrato era apenas temporário até que começasse a receber o benefício estudantil. Deixei que ela explicasse isso para a imobiliária. Eu não queria que ela fracassasse. Mas também não podia permitir que o sistema me deixasse na mão de novo. Dizer não, não era vingança. Era o respeito por mim mesma. Finalmente exercido. E então veio a parte divertida, a infraestrutura. A Lígia usava o meu pacote de armazenamento em nuvem para todos os documentos da mudança, escaneamentos da embaixada, formulários da universidade, até o cartão de identificação novo. Eu era a administradora. Ela nunca perguntou por que a fatura nunca chegava. Entrei. Suspendi o acesso. Movi todos os arquivos para uma pasta separada chamada pendente. Não os apaguei, só os tornei inacessíveis. Depois, fui para o nosso Dropbox compartilhado. Lá estava o portfólio artístico dela. O mesmo que enviou para o comitê de bolsas. O qual eu formatei, editei, organizei enquanto ela se gabava de não acreditar em sistemas digitais. Excluí os logins dela. Alterei senhas. No começo, provavelmente pensaria que foi um erro. Talvez até me ligasse pedindo ajuda. Isso me fez rir. Não de alegria, mas daquele riso amargo. Quando você percebe que o mágico nunca teve um coelho no chapéu. Só tinha você mesmo lá dentro. Depois veio a licença do software.
Adobe Creative Suite. Era a minha conta empresarial. Ela usava de graça havia 2 anos. Desativei com um clique. Agora, ela poderia cuidar da própria vida digital. Em seguida, o cartão de viagem, criado para o uso em caso de emergência. Emergência como Uber, delivery de comida, e até uma estadia de 2 noites num hotel em Amsterdão com uma amiga que ela nunca apresentou. Eu vi a fatura. Só não falei nada. Liguei para a operadora do cartão. Cancelei todos os usuários adicionais. Efeito imediato. Sem deixar saldo. Sem alarde. Apenas fechei a porta. Por fim, o e-mail. Eu a ajudei a criar uma conta ligada ao meu Google Workspace, usada para a inscrição na faculdade. Registro da bolsa e solicitação de residência. Cancelei na hora. Sabia que esse corte doía mais fundo. Ela logo descobriria. E mesmo assim, não foi pessoal. Foi clareza. Foi precisão. Essa frase ficou comigo. Passei tanto tempo ajudando os outros que me esqueci de perguntar a mim mesma, do que eu preciso. O que é justo comigo? Fiz uma lista de verificação. Tudo a que ela tinha acesso. Tudo que eu financiava. Tudo que eu mantinha, foi sendo desligado. Sistematicamente. Não havia emoção. Era uma reorganização de recursos compartilhados. Ao meio-dia, tudo o que restava para ela eram as malas que eu a ajudara a comprar, e a memória de uma prima que sempre dizia sim. Eu não postei nada online. Não respondi às mensagens. Eu já sabia o que estava por vir, as ligações. O caos. As versões distorcidas. Mas eu já não temia as consequências. Temia o que seria de mim se eu não fizesse nada. Às 2h24 da tarde recebi a primeira mensagem da Clara: tem algo errado com o cadastro da Lígia na universidade. Você pode resolver isso. Não respondi. Às 3h47 da tarde, a própria Lígia mandou: Ei. O senhorio falou que o contrato foi alterado. Você mexeu nisso. Também ignorei. Às 4h15 da tarde. Clara novamente: você está sendo mesquinha. Infantil. Ela é sua prima. Silêncio. Às 6h30 da tarde, já somava 3 chamadas não atendidas, uma da Lígia. Uma da minha tia. E uma de um número desconhecido, provavelmente algum amigo dela tentando ser o mediador. Não era grande coisa. Eu construí aquele sistema. Eles o acessaram sem respeito. Agora, eu estava revogando o acesso. Uma das minhas citações favoritas do mundo dos negócios é: se você não está pagando pelo produto, você é o produto. E eu estava cansada de ser vendido. Às 9h02 da noite recebi um correio de voz. Era a Clara de novo. Desta vez, sem emojis, sem doçura, só raiva ensaiada. Espero que você entenda o estrago que causou. A Lígia está arrasada. Você a deixou se sentindo abandonada quando mais precisava de apoio. Família não faz isso. Ouvi 2 vezes. Uma para escutar o que ela disse. A outra para perceber a ausência de uma palavra: obrigada. Nenhuma menção ao dinheiro, ao apoio, às planilhas, aos sacrifícios. Apenas emoções, as mesmas que sempre foram usadas como armas. Quando o sistema parava de funcionar a favor deles. Então arquivei o áudio e abri um novo documento. Título: Eles nunca disseram obrigado. Sei que manter registros não muda o passado. Mas me ajudou a enxergar o padrão. Eu me mantive num espaço onde o amor era condicional e a gratidão inexistente. Item 1, 5.900 euros. Item 2, meu silêncio. Item 3, o lugar à mesa naquele jantar. Eu não era mais convidada. E agora, eles também não. Nem para minha vida, nem para meu trabalho, nem para o sistema que acharam que herdaram de mim. À medida que a noite avançava, meu celular parecia um campo de batalha. 21 notificações empilhadas, chamadas perdidas. Áudios. Mensagens. Drama. Começou de forma sutil, clara no grupo da família. Dizendo que eu os estava ignorando. Que tudo era desnecessário. A Lígia mandou um gif de um filhote chorando. Um apelo silencioso. Uma arma. Eu os deixei no vácuo. Estavam pescando uma reação. Qualquer uma. Às 8h47 da noite. Uma chamada de número desconhecido.
Era um investigador particular que a Lígia contratara para restaurar meu número. Deixei tocar. Depois silêncio. Às 9h15 da noite, uma amiga da Lígia, alguém que mal conheço, mandou mensagem. Ela está emocionalmente abalada. Não digitei nada. Minha mãe ligou. A voz trêmula. Por que você fez isso? Está piorando tudo. Só queríamos conversar. Ignorei. Eu havia terminado de negociar com uma multidão. Então veio o e-mail em grupo. Assunto: discussão urgente de família. Horas de drama condensadas num único parágrafo acusatório. Destacaram palavras como quebra de confiança. Você bloqueou todos os pontos de acesso compartilhado. A situação é emocionalmente devastadora. A Lígia está traumatizada. A exigência: restaure todas as contas até às 9h da manhã ou tomaremos providências. Li o e-mail, analisando cada palavra carregada de culpa. Nós te ajudamos quando perdeu o emprego em 2019. Você já se beneficiou da nossa generosidade antes. Só queremos justiça. Eles se posicionaram como vítimas. A família negada. A justiça exigida. E a mensagem oculta era clara: indenização por danos emocionais. Rascunhei uma resposta silenciosa que foi arquivada. Nada mais. Naquela noite, 2 ligações separadas do advogado da Lígia. Queriam discutir danos, sofrimento emocional, perda de bolsa por falta de acesso, indenização. O advogado usava termos formais. Esta ação teve consequências sérias. Recebemos uma solicitação formal para restaurar os benefícios da SRTA Thompson e discutir reparações. Não retornei. Não podia. Aquilo já não era mais um conflito familiar. Era um confronto calculado. E o que pediam não era reconciliação, era compensação. Às 11h03 da noite, minha mãe mandou mensagem. Ele cuidava dela de graça quando era criança. Devolva, Lígia. Isso está nos destruindo. Eu li. Encarei. Depois tranquei o telefone. Eu sabia qual seria o próximo movimento deles: a chantagem emocional. Os velhos papéis, ajudante confiável. A que sempre conserta tudo, estavam sendo usados contra mim como uma corda puxando de volta. A trilha de escalada deles era previsível: culpa, lembra de 2019, manipulação emocional, Lígia está sofrendo. Pressão legal, fomos notificados. Estamos avaliando opções. Boicote familiar, ameaças no grupo de WhatsApp. Detetives particulares. Conversas com advogados. Era uma tática. Um padrão. O mesmo padrão que eu havia identificado na minha planilha. Sem culpa. Sem necessidade de me justificar. Sem precisar devolver nada. Porque eu finalmente entendi: nada do que eu oferecesse agora restauraria o equilíbrio. Nem o dinheiro. Nem o sistema. Nem o acesso. Tudo isso se foi. O que ainda restava sobre a mesa era a minha autonomia. E essa, era só minha. Lembrei de como haviam pintado a minha generosidade como uma espécie de obrigação moral. Como transformaram o meu silêncio em consentimento. E agora, estavam tentando transformar meu silêncio em uma arma contra mim. Mas eu me recusei a deixar que me uessassem de novo. No meio da noite, redigi mentalmente uma declaração. Curta, clara, sem drama. Apoiei a Lígia. Esse apoio acabou. Nenhuma ação legal é necessária. Retirei os privilégios que ofereci por livre vontade. Depois, deletei. Sem postagens. Sem mensagens. Sem pronunciamentos. O silêncio era meu limite. À 1h da manhã. Veio o último ataque. Uma série de mensagens urgentes de parentes distantes com quem mal falava. A colega de quarto da minha prima até me mandou mensagem. Lamentamos o que aconteceu. Você está bem? Isso parece novela. Empatia. Às vezes. É vigilância disfarçada. Não respondi. Às 2h da manhã. Acordei. Tomei o último gole de café e revisei os eventos do dia. A infraestrutura estava limpa. Servidores revogados. Cartões cancelados. Contratos encerrados. Documentos bloqueados. E emocionalmente, eu estava firme. Não sentia raiva. Nem devastação. Sentia determinação. E então, observei enquanto eles gritavam.
Sem sirenes. Sem polícia. Sem fogos. Apenas uma onda de acusações. Súplicas. Mensagens de dor, todas vindas de mim, por me recusar a responder. Às 3 horas da manhã. Ativei o modo, não perturbe. A noite era minha. Adormeci profundamente. Eles fizeram barulho. Mas eu não fiz nada. E aquele silêncio falaria muito mais alto do que qualquer resposta. Duoi dai la fan 6, kuoi kung, kua ben distieng bodao nha. Noi nha acento circunflexo vat 5 edin falar a verdade. Não com gritos, mas com provas, encerrando o ciclo de silêncio e apagamento. Parte 6. Quando a verdade se torna prova. Sempre acreditei que a verdade tem peso. Não porque grita, mas porque se recusa a ceder. Nunca tive intenção de tornar isso público. Não ainda. Quando congelei o dinheiro, cancelei o contrato e removi os acessos. Achei que o silêncio acalmaria a tempestade. Que eu poderia desaparecer, encerrar tudo sem alarde. Mas então o advogado da Lígia escreveu para o lado da Clara, alegando que minhas ações haviam sido maliciosas. Que eu havia destruído intencionalmente os sonhos de uma jovem. Clara contou à família que eu acabei com o futuro da filha por pura raiva. A história estava sendo reescrita. E esperavam que eu apenas assistisse. Calada. O silêncio era confortável, seguro, mas percebi que tinha se tornado perigoso. Permitia que eles abafassem a verdade com emoção. Transformassem generosidade em egoísmo, bondade em crueldade. Se eu não falasse, a história seria sequestrada. Então escolhi falar, não para berrar, não para humilhar, mas para me mostrar. Às 8h03 da manhã, abri o laptop. Meus dedos estavam frios. Puxei todos os arquivos, transferências bancárias, confirmações de reserva, extratos de pagamento. 3.200 € para o anfitrião do apartamento em Berlim, em nome da Lígia. Passagens aéreas compradas com o meu cartão. Recibos da Adobe Creative Cloud mostrando 3 licenças, uma com o e-mail dela. Histórico do Dropbox indicando o horário em que deletei a pasta, Thompson. Painel administrativo da nuvem mostrando as permissões revogadas. É por fim. As mensagens do dia anterior. A frase da Clara. É mais uma coisa de família. Screenshots. Carimbos de data. Sem emojis. 30 minutos depois. Editei 8 capturas de tela. Anonimizei o que era necessário. Deixei visível o essencial. Às 9h12 da manhã, eu tinha uma pasta chamada Comprovantes. Sem contexto. Sem introdução. Apenas o que importava. Às 10h34 da manhã, entrei na plataforma onde a minha família encenava o drama emocional. Escrevi. Para esclarecer, financiei a mudança da minha prima. Incluindo passagens, taxas de visto, depósito de segurança e despesas essenciais de moradia. Total, 5.900 €. Fui excluída da festa de despedida por mensagem, é um assunto de família. Em resposta, congelei os fundos. Encerrei os serviços compartilhados e me retirei. Compartilho isso para esclarecer, não para gerar mais drama. Abaixo. Capturas de tela com legendas. Depósito do apartamento em Berlim, 3.200 €, pago em 15 de abril às 11h22 da manhã. Voo só de ida no meu cartão. Licença da Adobe vinculada ao e-mail dela. Acesso ao Dropbox revogado, 17 de abril. 9h03 da noite. Permissões da nuvem removidas, 17 de abril. 9h05 da noite. Mensagem da Clara, é mais uma coisa de família. Não é mais. Cliquei em publicar. Fechei o app. Guardei o notebook. Saí do apartamento. Não esperei resposta. Não procurei aprovação. Simplesmente, segui em frente. Às 11h08 da manhã, a postagem já estava viralizando. Compartilhamentos silenciosos. Curtidas discretas. Comentários de pessoas que mal conhecia. Agora tudo faz sentido. Você não é invisível, você foi apagada. Isso precisava acontecer. Mensagens começaram a chover. Primos. Colegas de trabalho. Conhecidos dizendo que sempre acharam estranho o jeito como me tratavam. Uma amiga mandou no privado.
Eles te manipulam há anos. Que bom que você falou. Às 12:42. Lígia mandou. Por que você fez isso? Você só me prejudicou mais. Não respondi. Se ela estava magoada, não era por minha causa. Era por eles. Alguém comentou. Transformaram bondade em crime. Você inverteu o jogo. Às 2:17 da tarde, um amigo em comum escreveu publicamente. A verdade é mais alta que o choro. O tom mudou. Então veio a surpresa. Às 15 horas, recebi um e-mail do Comitê da Bolsa de Estudos da Lígia. Havia uma inconsistência no processo de concessão. A aprovação de moradia estava em revisão. Eles tinham visto os comprovantes. Estavam investigando. Às 4:28 da tarde, meu telefone tocou. Número da Clara. Deixei tocar. Caiu na caixa postal. Você nos envergonhou. Traiu a confiança da Lígia. Esse não era o caminho. Ouvi 2 vezes. Sem lágrimas. Só acusações. Depois, deletei. Abri o grupo de família. Sem pedidos. Sem desculpas. Apenas silêncio. Uma ausência de ruído. Então, uma mensagem do meu tio. Ele fez o que o silêncio nunca fez, expôs o padrão. E era só isso que eu precisava. Sem pedidos de desculpa. Sem justificativas. Sem defesa. As provas falaram por mim. Eles tentaram me afogar com drama. Lágrimas. Ameaças legais. Emboscadas emocionais. Agora, eram eles que estavam em silêncio. Às 7:10 da tarde, recebi um texto da Lígia. Precisamos conversar. Sem contexto. Deixei sem resposta. Às 8:54 da noite. A tempestade passou. Sem mais áudios. Sem mensagens instantâneas. Sem explosões no grupo. Apenas uma noite tranquila. Pontuada pela verdade. Na manhã seguinte, não acordei orgulhosa. Nem furiosa. Acordei livre. Livre de ser uma infraestrutura invisível. Livre da expectativa de explicações. Acordei presente. Compartilhei a verdade para trazer clareza. E o eco dessa verdade nunca vai se apagar. No final de tudo, o que mais doeu não foi o dinheiro, nem os acessos cancelados, nem mesmo o silêncio vindo deles. O que realmente partiu algo dentro de mim foi perceber quanto tempo eu passei tentando ser visto. Sendo sempre o apoio nos bastidores. E nunca o alguém que merecia gratidão. Mas hoje, ao contar essa história, sinto que recuperei uma parte de mim. Uma parte que aprendeu que colocar limites não é egoísmo, é amor próprio. Se você chegou até aqui, obrigado de coração por me ouvir. Por dedicar um pouco do seu tempo para acompanhar essa jornada que foi tão difícil. Mas também libertadora. Se essa história te tocou de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo. Compartilhar com quem precisa ouvir isso. Se inscrever no canal e deixar nos comentários o que você achou ou como teria agido no meu lugar. Sua presença e sua opinião fazem toda a diferença, e nos ajudam a crescer juntos. Com mais empatia e verdade. Até o próximo vídeo.